Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo. E nesse vídeo, ela promete nos contar ou nos mostrar por que os homens mentem para as amantes, né? As clássicas desculpas que eles dão para as amantes. Então, nunca você vai saber se o que o teu amante está falando para você é realmente o que está acontecendo dentro da casa dele, porque na maioria das vezes ele só quer te conquistar. Olá, Silvana, sou a Dalila e te acompanho faz algum tempo. E direto, você recebe histórias de amantes que tem pena quando o cara diz que ele está com ela porque a esposa não dá mais carinho, porque a esposa não comparece mais como esposa, porque a esposa está com depressão e por isso ele tem pena. Enfim, eu quis compartilhar essa minha história com você e quem mais puder, porque recentemente descobri que sou essa coitada. Estou no meio da separação de um relacionamento de 4 anos. Não chegamos a casar, mas moramos juntos há 1 ano. Antes de começarmos a ficar, nos tornamos amigos íntimos, desses que contam a vida toda e desabafam sobre tudo. Quando o conheci, ele ainda estava com dificuldade de superar o antigo namoro, que já havia sido coisa de 3 anos antes, e adivinha o motivo? Exato. Traição. E ainda foi feito de trouxa, pois a própria menina mandou as conversas para a ex dele, até mesmo os vídeos e fotos que trocavam. Ele traiu a esposa e a amante que lascou-lhe tudo. Mas obviamente ele se fez de coitado, dizendo que sim, ele errou, mas ela também tirou as partes que culpavam ele. Afinal, ela não era burra. Peraí! A menina tirou as partes que culpavam ela, porque ela não era burra, mandou só a parte que comprometia o cara. Eu só respondi mas se tu não tivesse feito, não teria nada para mostrar, não é mesmo? O tempo passou, ele enfim superou essa história e começamos a namorar. É aqui que eu devo acender a primeira luz vermelha, né? Se ela tá mandando essa história, é porque algo aconteceu. Eu só quis enfatizar aqui que já deveria ter acendido a luz vermelha. Ele sempre foi cabeça aberta, super companheiro, compreensivo, carinhoso, atencioso. Não era daqueles que usava o eu te amo como desculpa para conseguir algo. Ele realmente tinha atitudes que me faziam sentir amada. Com mais ou menos 1 ano de namoro, os amigos dele começaram a comentar comigo, sempre em particular, que ele estava muito mudado, que eu estava fazendo um bem enorme para ele e que ele falava coisas sobre relacionamentos que eles não acreditariam que ele teria dito se não tivessem ouvido da boca dele. Isso, lógico, me enchia de orgulho e me fazia amá-lo cada vez mais, e a relação ia bem. Ele sempre andava bonito, arrumado, cabelo feito, roupas do estilo que eu amo, tatuagens e sempre aceitava as minhas sugestões. Pedia para experimentar minhas rotinas de cuidado com a pele e eu amava tudo isso. Morávamos em cidades diferentes, então só podíamos nos ver em finais de semana. E sempre que nos víamos, era aquela loucura, paixão. Queríamos bater estaca a qualquer hora e em qualquer lugar, várias vezes ao dia. Risada, conversas longas e tudo o que mais faz uma boa relação, inclusive, não sentíamos ciúmes um do outro. Não porque confiávamos cegamente, mas porque combinamos de contar tudo um para o outro. Até porque ele faz shows cantando fora. Eu já vou falar sobre isso. Já vou comentar sobre isso. Por favor, Senhor, não me deixe esquecer. De fato, no início, ele sempre me contou tudo. Das mulheres que davam em cima dele, que mostrava as conversas quando uma mandava foto pra ele. Pera lá. Ele mostrava para elas conversas sempre que uma mulher mandava foto para ele. Os amigos sempre achavam absurdo, mas ele nunca teve problemas com isso. Até falava que adorava poder contar essas coisas para mim. É engraçado que a gente só conta o que a gente quer que o outro saiba, né? O que a gente não quer que o outro saiba, a gente não conta. Sem que eu surtasse. Podia conversar sobre as histórias antigas dele sem eu ficar de cara feia e até fiz amizade com uma ex dele da época de escola.
Tudo seguiu assim muito lindo por uns 3 anos. 2 anos atrás resolvi morar sozinha, antes morava com minha mãe. Sempre fui de me virar sozinha, querer ter as minhas próprias coisas, meu espaço, do meu jeitinho. A casa é alugada, ainda não consegui comprar uma, mas quis ter essa experiência para saber como as coisas realmente são. Já ele, todo esse tempo, não trabalhava, ganhava uns trocados com os shows. Trocados mesmo, porque apesar de às vezes o cachê ser bom, ele tinha que gastar com as viagens. E ganhava um dinheirinho, bem-inho mesmo, com uns bicos como fotógrafo. Mas esse dinheiro ele nunca gastou comigo. Sempre foi voltado a investir novamente nos próximos shows dele. Ou ir no show da banda favorita dele, que veio 2 vezes para o Brasil nesse meio tempo. Mas não pense que eu não cobrava. Eu e a mãe dele sempre brigávamos e achávamos várias oportunidades, inclusive com coisas que ele gostava de fazer. Mas nada estava bom. Então, numa discussão mais séria por conta disso, percebemos que poderia perder relações por conta disso. Resolveu abrir uma loja na minha cidade. Eu disse que, desde que ele ajudasse financeiramente e dividisse as tarefas da casa, poderia morar comigo. Em relação à loja, tudo foi indo bem, mas em casa era outra história. Ele lavava uma louça ou outra e o banheiro umas 2 vezes por mês e já achava que estava ajudando muito. Não entendia porque eu reclamava da bagunça, de roupa jogada, mesa bagunçada e suja, roupa que ele jogava no chão em vez do cesto, a louça que ele não lavava porque não estava dentro da pia, as coisas do banheiro fora do lugar, pasta de dente aberta, escova de dente molhada e colocada de qualquer jeito na pia, armários abertos, as roupas que eu passava e dobrava com tanto cuidado, jogadas de qualquer jeito nas gavetas da cômoda dele, que ele nunca limpou desde que se mudou para cá. Comida que ele deixava estragar porque não fechava direito e não guardava de volta na geladeira, entre várias outras coisas que eu nem conto para não ficar nervosa aqui enquanto estou escrevendo. Mas uma coisa que eu estranhei é que quando ele morava com a mãe, fazia tudo e sem ninguém pedir. Por isso nunca imaginei que ele fosse virar do 8 para o 80 desse jeito. Algumas brigas eu saía chorando porque não aguentava mais o cansaço mental de ter que me preocupar sozinha com coisas para 2. Nem a lista de compra das coisas que só ele usava quando estavam próximas de acabar ele fazia. Só percebia que tinha que comprar quando não tinha mais. Para piorar, ele começou a ficar largado. Meus hormônios são desregulados, então se eu erro um dia os remédios, já incho muito. Nesses anos juntos, engordei um pouquinho por conta disso. Ele nunca ligou, mas eu já estou correndo o risco de perder algumas roupas. E isso é uma coisa que eu não quero. Mas ele engordou muito mais, atualmente usa XG ou G1, sendo que antes era M. Não se cuida mais, vive com o cabelo preso num coque esquisito porque ele não sabe nem prender o cabelo, não cuida mais da barba. Uma das primeiras brigas feias que tive na casa foi por eu ter notado que já era o 3º dia que não via a cueca dele no cesto. E ele, sem qualquer vergonha, me disse que estava usando a mesma. E não foi só dessa vez, ele continuou fazendo isso por muito tempo. Usava cueca rasgada, sim, daquelas que os bagos ficam para fora pendurados. E eu tinha que ver ele jogado no sofá, mexendo no celular com a cueca dessas, sem tomar banho e sem se cuidar. Quando a gente saía, eu me arrumava toda, me sentia linda, maravilhosa e ele querendo sair com a mesma roupa que ele dormia. Aquele mesmo coque às vezes nem tomava banho porque ia direto do serviço e ainda achava ruim de eu reclamar. Mas parou por aí? Não. Sempre gostei de cuidar das pessoas que aprecio e com ele, obviamente, não foi diferente. Mas ele nunca via as coisas que eu fazia como cuidado ou amor. Era como se fosse obrigação, no mínimo. Não demorou muito para começar com carências do tipo: você não faz mais carinho em mim, hoje você nem mandou mensagem, nossa, nem perguntou se eu tô com fome para trazer um almoço. Sil, ele tem 32 anos. Todas as vezes que vinha me procurar, vinha com aquela vozinha de tati-bate, de nenenzinho e apelidinho, e passando os dedinhos como se eu fosse um cachorrinho. Mas era o oposto quando eu queria falar sobre algo que eu não estava gostando. Várias vezes, mas várias mesmo,
Chegou tarde do serviço, tipo 4 horas de atraso, e não atendia minhas ligações ou respondia minhas mensagens, mas eu não podia ficar brava, porque agora ele estava explicando o que aconteceu. Se eu reclamasse da casa era exagero, mas se me incomodava, eu que fizesse, mas a comida tinha que ser o que ele queria no dia que ele queria. Vez ou outra reclamava de eu não ter perguntado o que ele queria para a janta. Se eu pedisse que largasse o celular, era a chata que não deixava ele resolver as coisas dele, já que ele usa muito o WhatsApp e o Facebook para marcar shows e fazer encomendas para a loja. Se eu falasse que não gostei do jeito que falou com uma menina, era paranoia minha. Não tinha motivo para ficar assim. E nunca eu podia desabafar na hora. Tinha que esperar o bonito resolver alguma coisa. Ou quando era pelo celular, tinha que esperar ele chegar em casa para poder conversar sobre aquilo. Mas quando chegava, vinha com aquele sorriso, como se nada tivesse acontecido. Eu nunca podia ficar brava ou chateada com ele, sem exageros. Às vezes, ele literalmente falava, mas você não tem que ficar brava comigo por causa disso. Ou pior, ele me fazia sentir culpada, porque sempre que brigávamos, na hora que a gente tinha acabado de brigar, não era nem um tempo depois. Ele vinha com agora você vai perder o resto do dia, noite, por causa disso? Vai ficar aí emburrada? Porque eu ainda não estava sorrindo para ele. Tipo, ela tinha que brigar e virar e sorrir, como se nada tivesse acontecido. Aos poucos fui me fechando, ficando triste, perdendo o ânimo até de cuidar da minha casinha, que apesar de bem pequena, era meu xodó. Adorava deixar ela cheirosa e aconchegante. De tempos em tempos, nem vontade de levantar da cama eu tinha, pois já sabia que me estressaria com tudo. Quando ele viajava para shows, ficava 3 dias fora. De um tempo para cá, chegava a ser um alívio e eu me sentia muito mal por isso. Há vários meses me senti culpada por não sentir mais atração por ele, por não conseguir demonstrar que gostava dele e por não conseguir mais falar dos nossos sentimentos para ele. Até que um dia minha mãe veio me contar que muitas meninas, inclusive amigas minhas, falaram que para ela que estavam se sentindo incomodadas porque ele dava em cima de todo mundo e já até acharam que viram ele abraçado com uma menina atrás de uma das araras da loja. Falei com 2 das amigas e elas me confirmaram. Eu sabia a senha do celular dele e um dia resolvi verificar. Eu sou totalmente contra isso, porque já sofri com um namorado muito ciumento e que acabou até descobrindo coisas que amigos meus confiaram em mim, só a mim, porque lia minhas mensagens escondidas, mas no caso dele, não vi outra maneira de saber a verdade. Não deu outra. Era muito claro que ele apagava as mensagens com as meninas, mas ainda assim ele deu o deslize de deixar conversas com 3 delas. Dava para perceber que ele tinha apagado algumas mensagens, áudios e até fotos e vídeos, mas ainda assim a conversa estava ali escancarada, marcando encontros escondidos com elas. Uma, ele iria se encontrar num posto longe do movimento, em um dos shows. A outra quando fosse entregar uma encomenda da loja e a última, das que eu consegui ver, ele tinha marcado de ir um dia atípico para a cidade natal dele, com a desculpa de ver a mãe dele, mas na verdade era só para passar a noite com ela, que no fim não conseguiu porque a loja foi assaltada e ele teve que voltar urgente. Ele ainda tentou negar quando o confrontei, mas não teve para onde correr quando disse os nomes e que tinha as fotos das conversas. Veio com aquela velha desculpa de que achava que o amor era mais importante e poderia fazer as coisas voltarem a ser como era antes se os dois trabalhassem juntos. Por pouco não caí na conversa, mas minha mãe e meus amigos me reergueram e até mês que vem ele sai da minha casa. Mas ainda teve a cara de pau de dizer que se alguém perguntasse, ele não mentiria o que fez, mas que explicaria que eu já estava fria com ele e há muito tempo não era a mesma, que teve que buscar fora de casa o que não tinha aqui, como se fosse de fato uma desculpa. Mas para mim o importante é que logo estarei livre novamente, podendo seguir com a minha vida, agora preocupada apenas comigo e com a minha família. Queria contar essa história para meninas que acreditam nessa desculpa clássica dos amantes e que elas nunca entendem. Pensem que talvez o motivo das esposas estarem assim é justamente o marido. Eu brochei aqui na parte que ela falou da cueca com os bagos de fora. Gente, eu fiquei imaginando a situação, tipo, ela com a casa dela
toda bonitinha, toda ajeitadinha ali, toda fofinha, toda cheirosa e aquele estrupício ali. Cara, ele não colocava comida na geladeira, ele não fechava os potes, ele não lavava a louça se não tivesse dentro da pia. Tipo, além de estar morando de favor na casa dela, ela acolheu ele lá para ele poder começar um negócio, o cara ainda ficava criando situações para ter discussão, porque isso para mim é criar situação. Isso é coisa de criança, isso é coisa de gente imatura. Imatura. Se o combinado foi, você pode morar comigo, mas a gente vai dividir as tarefas, a pessoa tem que cumprir aquilo. Ele, para mim, é imaturo. E olha, deve ter traído ela a vida toda, torto e direito. E veja, vivia na casa dela, não tinha onde cair morto, não tinha dinheiro para nada, a não ser para reinvestir nos próprios shows. Tipo, ficava ali, o dinheiro só dava para aquilo, não dava para nada, nunca gastou dinheiro com ela, nada. Mas tinha tempo e provavelmente dinheiro para ter amantes. Então assim, não acreditem realmente no que os homens contam para vocês. Você viu que interessante ali, né? Ele sempre deixou ela ver tudo, ele sempre contou tudo para ela. Por quê? O que não era importante para ele, por que não ver? E isso me lembrou um fato quando uma que era atual de um ex meu um dia me ligou para dizer, nossa, como ele tinha mudado, que a conta de telefone dele ia para o e-mail dela, para ele provar como ele tinha mudado. Aí eu falei para ela, mas se ele é muito fácil, é só ele comprar um outro chip pré-pago para falar com as outras pessoas. É lógico que ele não vai mandar para sua caixa postal lá o que ele não quer que você veja. Foi isso que eu respondi para ela. Se ele mudou, parabéns. Se ele não tá fazendo com você o que fez comigo, parabéns. Mas me ligar para me contar que a fatura do celular dele é para o e-mail dela, gente, é muita infantilidade, né? É muita burrice, na verdade. A pessoa achar que isso é prova de que o cara é fiel. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ficar atentas aí. Eu acho que no caso dela aqui, realmente, se a mãe dela não tivesse vindo contar, ela estava se afundando num poço, porque ela já estava triste e ela não tinha, provavelmente ela não tinha um motivo para terminar com ele. Então essas traições vieram a calhar, porque aí ela teve um motivo para terminar com ele, senão ela ia ficar achando que ela era realmente a chata, realmente a pessoa que ficava ali achando que tudo que ele fazia estava errado, que ia andar de cueca furada ia ser... Fiquei imaginando, gente, homens, mulheres, pelo amor de Deus, sutiã, calcinha, cueca, né, é baratinho, vamos trocar, não vamos ficar andando com essas coisas rasgadas, pelo amor de Deus, é muito feio, ou principalmente vai dormir com aquelas camisetas cheias de furo, que já tinha que ter virado pano de chão, né. Bom, essa é a história dela, né, acho que era da Lila, não lembro o nome, e é isso então, deixa que os comentários de vocês a respeito disso já passaram por situações de ter um namorado desse tipo, um encosto na vida de vocês? Conta aí pra nós. Um beijo e até a próxima História Real.